Estamos aqui com o Luiz Antônio Guimarães, ele é seminarista da Arquidiocese de Maceió e também é articulador da Pastoral da Comunicação da Arquidiocese de Maceió. Ele está há alguns meses, mas também já atuou como repórter para o jornal Semeador e para a Rádio Milícia Imaculada. Luiz Antônio, como foi a organização desse evento, às vésperas do Dia Mundial da Comunicação, celebrado todos os anos pela Igreja, no domingo da Ascensão do Senhor? Como foi a organização desse evento hoje e qual o objetivo dele? Muito bem, Pedro, caríssimos telespectadores. Este evento que celebra o 48º Dia Mundial das Comunicações Sociais, através deste terceiro seminário aqui na Arquidiocese de Maceió, teve o objetivo de fazer ecoar para os agentes da PASCOM em nossa arquidiocese, também para os estudantes de comunicação social, a mensagem do Papa Francisco para este 48º DMC, Comunicação a serviço da cultura do encontro. Então, enquanto PASCOM da Arquidiocese de Maceió, nós propiciamos este evento para que pudéssemos dialogar aqui a mensagem do Papa na ótica da Igreja e na ótica da academia. Por isso, aqui trouxemos o Padre Ellison e a professora Andréia, que expuseram de modo muito profundo, e de modo muito feliz esta mensagem da 48ª edição do Dia Mundial das Comunicações Sociais, ressaltando sempre a figura do encontro, a figura que é propiciada também pelo Papa Francisco. Ele que em si é comunicação. Nós podemos dizer que o Papa Francisco, ele mesmo é comunicação. E, através de sua linguagem, nesta mensagem para este 48º DMC, ele quis ressaltar esta dinâmica da alteridade, esta dinâmica do encontro. Primeiro, o encontro com Cristo, o encontro com o outro com O maiúsculo, nesta dimensão ascendente. E na dimensão fraterna, o encontro com o outro, com o irmão. Então, foi um momento muito feliz, muito gratificante e bastante formativo, onde a ótica da Igreja e a ótica da academia puderam expressar suas visões mediante a leitura da mensagem do Papa Francisco para o 48º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Luiz Antônio, e quais são os veículos que a Igreja aqui em Maceió tem hoje para comunicação e evangelização? Nós temos diversos veículos de comunicação aqui na Arquidiocese de Maceió. O primeiro dele e mais antigo, o jornal O Semeador, a menina dos nossos olhos. Por quê? Porque foi o pioneiro em comunicação impressa aqui no estado. Nós temos 101 anos de história do jornal O Semeador. Então, fomos além disso, com ele, o pioneiro de comunicação impressa no Brasil, porque era um jornal veiculado diariamente, quando surgiu em 1913. Então, nós temos esse respaldo. E por ser aqui no estado o veículo de comunicação impressa mais antigo. Então isto nos dignifica enquanto meios de comunicação, dignifica o nosso jornal que tem passado por sérias mudanças, mudanças que propiciaram um enquadramento melhor das notícias, das imagens, do layout. Isso só temos a agradecer. Este é o primeiro e mais antigo meio de comunicação nosso. Depois temos o portal da Arquidiocese, www.arquidiocesedemaceió.org.br, que também, em consonância com os outros veículos, veiculam as nossas notícias, matérias, imagens, vídeos, e tem uma grande aceitação
do nosso público católico e até mesmo não católico, né, que deseja se informar sobre a Igreja Católica enquanto Arquidiocese de Maceió. E temos também as redes sociais, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, e estamos presentes também nelas para fazermos ecoar o que é notícia, o que é matéria e, acima de tudo, o que é mensagem. Né? A mensagem evangélica, comunicar Jesus Cristo, caminho, verdade e vida, e a mensagem da Igreja de Maceió. Nosso arcebispo, Dom Antônio, deseja que realmente os nossos meios de comunicação possam ser esse eco na igreja que é orante, que é missionária e que é samaritana. Luiz, e qual assim, para o pessoal que estiver assistindo, quiser entrar em contato, ver o site da Arquidiocese ou acessar alguma rede social, qual é o endereço? O site da Arquidiocese, repetindo, www.arquidiocesedemaceió.org.br, o nosso Facebook, Arquidiocese de Maceió AL, o nosso Twitter, @Arquidiocese de MCZ, o nosso Instagram, @Arquidiocese de Maceió, o nosso YouTube, www.youtube.com.br/Arquidiocese de Maceió. E claro, o nosso jornal, O Semeador, que é veiculado quinzenalmente às paróquias, às livrarias de perfil católico. E aqui uma ressalva, Pedro. O jornal O Semeador, ele é um jornal de cunho religioso, mas aberto ao diálogo. Porque temos uma coluna sobre cultura, sobre história, e isso propicia ao nosso jornal um diálogo com a cultura, um diálogo também com a sociedade alagoana. Obrigado, Luiz. Eu que agradeço e desejo a todos que estejam sempre atentos aos meios de comunicação da nossa Igreja Católica enquanto Arquidiocese de Maceió. Reportagem de Pedro Barros, imagens de Adelmo Barros para o Tudo no Minuto. Estamos aqui com o pároco da paróquia Nossa Senhora das Dores, Padre Ellison Silva. Padre Ellison, bom dia, né? Boa tarde já, que nós somos meio-dia. Paz e bem. O senhor como padre, como catequista, como comunicador católico, passar para os jovens essa importância da comunicação para esclarecer a fé da igreja, a verdadeira fé da igreja. Então, qual é a importância para nós, jovens comunicadores, passar essa fé esclarecedora da igreja? Nós sabemos que o grande apelo da igreja nos últimos anos é de realmente se tornar comunicadora. Até porque nós aprendemos do próprio mistério de Deus, que se revela, que se comunica, que se dá, que se oferece. E em Jesus ele se dá de um modo perfeito. Então a igreja, como depositária desta fé, a igreja como testemunha de Jesus Cristo, é chamada a também ser comunicadora da verdade. E nós somos essa igreja, cada um na sua realidade, cada um na sua condição, todos nós, dos mais velhos aos mais jovens, desde o bispo, passando pelos cardeais até o mais simples, aquele que é chamado a uma tarefa de simplicidade na igreja, todos nós somos comunicadores. Agora, claro, o grande apelo da igreja, sobretudo neste ano, a partir da carta do Papa para os comunicadores, é que sejamos instrumentos de uma cultura do encontro, que sejamos conhecedores da realidade em que estamos vivendo e sejamos testemunhas autênticas daquilo que nós acreditamos. Mais do que falar coisas, nós precisamos comunicar aquilo que experimentamos. Então, o testemunho, a igreja como na sua dimensão missionária é chamada a ser como que o horizonte para o qual nós devemos viver e testemunhar a nossa fé. O Papa Francisco recentemente tem nos chamado, através desse tema, para a cultura do encontro. E
creio que o mal do século seja a solidão. Nós, como comunicadores, como cristãos, temos que nos voltar para as pessoas, para elas verem o rosto de Cristo, a nossa semelhança. Como se deu início esse Dia Mundial das Comunicações na Igreja Católica? E quem teve essa brilhante ideia? Há 48 anos atrás, numa das últimas sessões do Concílio Vaticano II, foi aprovado pelos padres conciliares um decreto sobre as comunicações sociais, chamado Iter Mirifica. E nesse documento foi estabelecido que o domingo da Ascensão do Senhor, a festa litúrgica da Ascensão, ou seja, 8 dias antes de Pentecostes, é o domingo da comunicação social. E desde lá, desde 1967, a cada ano, todos os anos, sem interrupção, os papas, desde Paulo VI, depois João Paulo II, e assim Bento XVI, Francisco, fizeram essa experiência de dirigir ao comunicador católico, mas também aos comunicadores não católicos, com esta mensagem, que visa sempre dar como que o norte, mostrar qual é o pensamento da igreja. E a igreja, como aquela que é capaz de dialogar com o mundo, propõe, oferece e meios para que sejamos realmente servidores da sociedade e do mundo em que vivemos. O Semeador, que é o veículo mais antigo da arquidiocese, qual é a mensagem que o senhor deixa para nós alagoanos católicos, para que dê mais valor a esse veículo de comunicação e ficar mais atento sobre as coisas da igreja, tanto do mundo como aqui em Maceió, a nossa arquidiocese? O Semeador nasceu dessa preocupação de fazer o Evangelho chegar a todos os lugares. Então nós somos esses semeadores hoje. Então nós, da medida em que recebemos essa semente, nós também nos tornamos portadores desta semente. Somos frutos e ao mesmo tempo devemos semear. Então nós devemos, como igreja, nos sentir participantes desse processo. Não é uma história separada da minha vida, mas eu faço parte dessa igreja e como igreja eu devo também ser instrumento de Deus hoje. Obrigada, Padre Ellison. Do auditório da Paulinas, uma reportagem de Gislaine Dias, imagens de Adelmo Barros, para o Tudo no Minuto. Bom, estamos aqui no site Tudo no Minuto. Hoje nós vamos falar do Dia Mundial da Comunicação, feito aqui pela Arquidiocese de Maceió. Nós estávamos agora há pouco esperando Marco Felipe para fazer esse trabalho. Segundo Marco Felipe não pôde comparecer aqui, mas hoje estou dando esse foro. Eu vou falar com a professora Andréa, que foi uma da palestrante de hoje aqui no auditório, aqui está a editora Paulina, E ela vai falar com a gente a respeito desse trabalho que houve, da importância. Qual a importância desse trabalho, desse evento que aconteceu aqui agora? É um evento importante por vários motivos. Um deles é porque promove a formação tanto dos agentes de pastoral da comunicação da Igreja Católica, como também promove um encontro fraterno entre comunicadores e, mais ainda, também auxilia as pessoas que estão em casa, que ouviram a transmissão pela Rádio Imaculada, a pensar em comunicação. Então é um momento raro, esse em que a gente promove uma discussão sobre a comunicação. Isso é muito importante. A comunicação ajuda hoje? A comunicação sempre ajuda. A essência da comunicação é o encontro, é a aproximação. Então, sempre que a gente promove o encontro e a aproximação entre pessoas, povos, culturas, a gente está contribuindo para que se avance, para que se melhore na compreensão recíproca e se possa promover o bem comum. Hoje eu estive aqui olhando que são muito jovens, pessoas jovens estão aqui. Isso agrada, para a gente que hoje eu estou com 50 anos, estamos em idade avançada. Então hoje esse Brasil, quem tem que continuar são eles, os jovens. Por que foi que a senhora achou desses jovens que estão aqui?
Eu acho que a juventude, para mim, representa o futuro, mas também o presente e a esperança, porque eles têm uma força também transformadora muito grande pela energia da idade, né, pela postura, né, inquieta diante das coisas, e a presença deles aqui, para mim, representa uma grande alegria e uma certeza de que o futuro está garantido. Valeu a pena longe para estar aqui em Alagoas. É a primeira vez a senhora aqui em Alagoas ou não? Então, eu sou atualmente professora da Universidade Federal de Alagoas. Eu sou do estado de Pernambuco, estado vizinho, aqui cheguei há pouco, de fato estou aqui em Alagoas há pouco tempo, mas valeu sim, e eu entendo que o estado de Alagoas há muito campo para se trabalhar a comunicação, para se desenvolver nesse aspecto. E a presença da igreja, dos agentes de pastoral, do cidadão conscientizado a respeito da comunicação, vai fazer a diferença, né, para transformar também o ambiente da comunicação nesse estado. Mas hoje eu estive conversando com algumas pessoas aqui que querem fazer comunicação, só que não tem trabalho para esse lado aí, comunicação, porque hoje tem muita gente que hoje aqui, veja só, o meio de comunicação é entregue às mãos dos políticos. Como é que a senhora vê esse lado de ser entregue às mãos dos políticos? Olha, as empresas, elas representam um segmento da atuação em comunicação. Mas não são hoje nem mesmo o principal segmento. Hoje em dia, por exemplo, o acesso à internet favoreceu a que a gente tivesse uma possibilidade de nos tornar agentes de comunicação sem nenhum custo praticamente. Então, o que eu entendo é que a gente pode criar alternativas de comunicação. O profissional de comunicação em Alagoas, ele poderá fazer a diferença se ele estiver atento às oportunidades de criar essas alternativas. E aí não é emprego, é trabalho. Trabalho, né? Agora, professor André, o que eu hoje vejo é que hoje o meio de comunicação pela rede social, eles estão em tudo que se coloca posta na rede social. Hoje é uma divulgação. Como é que a senhora também vê esse lado da rede social? Ela ajuda ou não? Olha, todo veículo de comunicação, ele é importante e ajuda, porque ele amplifica as nossas possibilidades de nos comunicarmos. Eles são extensões do ser humano. Então, sempre que um novo veículo de comunicação, espaço de comunicação aparece, a gente fica com aquele temor de que ele possa causar mais prejuízo do que ajudar. Mas no final ele sempre auxilia, e as redes sociais, elas são um componente importante hoje no mix comunicacional. Eu acho que a gente deve investir cada vez mais nelas. Professor André, quero agradecer pelas palavras de hoje. Para mim, aprendi muito, como todos hoje. Algumas pessoas que já saíram satisfeitos, e eu acho que a senhora, poucas pessoas que estiveram aqui, porque, como eu falei, muitas pessoas que não faltou divulgação, né? Faltou divulgação, na opinião da senhora. O que foi que aconteceu para ter poucas pessoas aqui? Eu acho que é isso, acho que a gente talvez precise investir mais em divulgar esses eventos, ser mais proativo nessa divulgação, e eu digo até eu mesma também me comprometo em divulgar mais esses eventos que a Arquidiocese promove entre os estudantes, né, no meu ciclo de amizade e no meu ciclo profissional, para fazer com que muitas pessoas possam estar presentes. Mas também o fato de ter pouca gente não significa que foi um evento fracassado, pelo contrário, pela qualidade do público que estava aqui, né, que são agentes multiplicadores, eles provavelmente levarão essa mensagem, né, a outros ambientes. E a gente sabe que os que estavam aqui têm uma condição multiplicadora muito grande. Então, eu acho que foi muito positivo. Eu também eu creio que sim, porque eu aprendi bastante alguma coisa aqui, e por isso eu estou aqui, né? Pelo trabalho, pela participação que a senhora trouxe, falando de fé, falando o que é comunicação hoje, e hoje é que estamos precisando mais de comunicação. Hoje é tudo o meio de comunicação está resolvendo muitas coisas através da imprensa, porque eu vou dizer, quantas pessoas estão atrás de saúde, e quando a gente cai em cima, o pessoal já abre espaço, já busca aquela pessoa, hoje é o que nós vamos ver. Como é que a senhora, a visão da senhora hoje, desse lado da imprensa?
Eu acho que a imprensa ela cumpre o seu papel social, na medida em que ela favorece que as pessoas tenham mais acesso à informação. Então, acho que a imprensa é um componente importante para a democracia, inclusive, e ela deve ser incentivada, valorizada e desenvolvida. Eu acho que nesse sentido até mesmo o papel da academia é muito significativo na medida em que ela se coloca à disposição da sociedade para formar esses comunicadores. Agora, professora, eu queria que a senhora deixasse sua mensagem, não ficasse nas palavras da senhora, mas que a senhora deixasse uma palavra aí por parte de aí, que Deus entregar no coração da senhora, a senhora passe para as pessoas esses momentos final. Fique à vontade no site Todo Minuto, tá bom, professora? Eu deixaria como mensagem final, eu acho que, seja na comunicação como na vida, se a gente não conseguiu avançar ou não conseguiu corresponder à nossa missão, à nossa responsabilidade, né, como cidadão, como comunicador, a gente sempre pode recomeçar. A gente vive o momento presente, recomeça e vai para frente. Eu sou muito otimista e vamos ao encontro dessa humanidade que nos espera, às periferias existenciais de que o Papa falou, né, e ao encontro daqueles que necessitam. Fazendo esse ato de amor, de desprendimento, eu acho que a gente pode dar um grande contributo para a sociedade. Professora, quanto à vida, a esperança, que a senhora continue com essa esperança, trazendo aquilo para que precise, as pessoas continuem escutando, acompanhando esse trabalho da senhora, entendeu? Porque a senhora é muito jovem, muito bonita e muito carismática. Muito obrigada, viu? Você que é bondoso. Obrigada. Todos nós, obrigado. Eu estou aqui do site Todo Minuto, falei com a professora Andréa, daqui a pouco o Marco Felipe vai continuar com o resto. Adelmo Barros para o site Todo Minuto.